Programa Norte Empreendedor. Entrevistas com empreendedores. A motivação, fatores decisivos para o sucesso, dicas de empreendedorismo, visão de futuro. Programa Norte Empreendedor com Marcos Rogério. Apoio CDL. Oferecimento Grupo Cometa Hyundai Sinop. Vidrolite, segurança acima de tudo. Arte Real Marmoraria, mármores e revestimentos. Porto Tintas, confiança e especialidade. Sinopeças Retífica de Motores, em Sinop, Lucas do Rio Verde. Tecmac Móveis para Escritório. Bom dia, este é o programa Norte Empreendedor e eu sou Marcos Rogério, aqui pelo Canal 13 TV+, todos os domingos às 9h15 da manhã, com a missão de levar até você histórias de empreendedores que vão motivar você a montar o seu próprio negócio e a errar cada vez menos. Com essas histórias, você vai adquirir conhecimentos que você levaria anos para adquirir. Hoje, em especial, eu vou bater um papo com um pioneiro de Sinop, pioneiro também no segmento em que atua. Vou falar da história de sua empresa, o Laboratório Santa Mônica. Hoje eu converso com Wagner Donizete Trevisan, carinhosamente conhecido por todos nós de Dr. Wagner. Bom dia, Wagner. Bom dia, Marcos. Tudo bom? Graças a Deus, tudo bem. É um prazer estar aqui na TV+. Prazer é nosso. Wagner, em que ano você chegou em Sinop? Cheguei em 1980, em janeiro de 1980. Janeiro de 1980. O que motivou você a procurar Sinop? Desde a época de faculdade, eu e minha esposa, a doutora Ana, nós buscávamos atuar num estado que tivesse condições de progresso. Imaginávamos nós trabalhar na região amazônica, que era de interesse dela. E ela em contato com a colonizadora Sinop desde há muito tempo, frequentávamos os escritórios da colonizadora lá em Sinop, onde tínhamos um convívio com o seu Enio, a dona Nilza, e nesse convívio apareceu o convite por parte da colonizadora de que viéssemos a conhecer a cidade de Sinop. Estive primeiramente em Cuiabá, onde dois amigos também formados pela Universidade Estadual de Maringá estavam na época montando um serviço de análises clínicas, do qual também fui convidado a participar, mas ainda no intuito de vir à cidade de Sinop e conhecer, cheguei aqui e me deparei com a construção do Hospital Dois Pinheiros. Não conhecia na época o Dr. Jorge, o Dr. Astrogildo, e fiquei conhecendo Marino Itamaragiba Gomes Hernando Orena, que era o responsável pela construção do hospital na época. Em função da construção em andamento, voltei à cidade de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, onde, em contato com o Dr. Jorge e o Dr. Astrogildo, acertamos a vinda em parceria para a cidade de Sinop. Estive aqui pela primeira vez, a oportunidade de chegar no dia 7 de setembro de 1979 e em janeiro de 1980, eu e a minha esposa chegarmos aqui em definitivo, dia 5 de janeiro de 1980, depois de termos ficado 3 dias em Cuiabá por falta de condições meteorológicas de voo e condições de trafegabilidade na BR-163, que era naquela ocasião intransponível. Chegamos à cidade de Sinop para iniciar o nosso serviço, o nosso trabalho junto ao Hospital Dois Pinheiros. Você começou tudo pelo contato, então, com o pessoal do Dois Pinheiros. O início do Laboratório Santa Mônica foi ali, junto ao Hospital Dois Pinheiros, então? Exato. A primeira pessoa que eu conheci do hospital foi o Marino. Depois conheci o Jorge Astrogildo e nessa nossa parceria, que perdura até hoje, 34 anos agora em dezembro, estamos aqui numa convivência salutar, agora com a direção do Hospital Dois Pinheiros por parte do Dr. Jorge e do Dr. Douglas, e
nos vemos aqui e temos a intenção de permanecer aqui. Hoje, quando me perguntam de onde eu sou, eu digo que eu sou de Sinop mais do que qualquer outro lugar que eu possa ter vivido. Já faz mais tempo aqui do que para lá. Exato, são 34 anos já na cidade de Sinop. Wagner, bom, tudo bem, recém-formado, tomar uma decisão de fazer um investimento, procurar uma região para evoluir, isso é uma coisa natural em quem é recém-formado. Mas fala para nós, coragem para vir naquela época para cá, que era só mato, né? O fato de ser novo, da região ser nova, você se inspirou em quem para falar, não, eu vou para um lugar onde não tem nada, eu quero começar do zero? Porque todo mundo que se forma, principalmente na área de saúde, acaba querendo ficar nas capitais, né? E o seu caso, como é que foi? Mais em função da convivência com a colonizadora Sinop. Pelo fato de estar diuturnamente em convivência lá, mesmo porque o meu cunhado era o economista na ocasião da colonizadora Sinop, então essa convivência foi sempre muito profícua. Inclusive na universidade, eu tive a oportunidade na cadeira de OSPB, Organização e Estudo dos Problemas Brasileiros, de fazer um trabalho sobre a BR-163. E eu fui buscar esse material junto à colonizadora, onde me forneceu todos os subsídios necessários, informações, mapas, e, em especial, informações sobre a cidade de Sinop. E isso despertou o interesse de vir conhecer e buscar. Assim, nós estávamos recém-formados, buscávamos um local de iniciar o nosso empreendimento, um local onde houvesse possibilidades de progresso. Sinop nos alentou a isso, nos indicou que haveria essa possibilidade. E quando aqui estive pela primeira vez, não tive dúvida. O convite que eu tinha de instalar um serviço em Cuiabá foi colocado em segundo plano. Voltei ao estado do Paraná e, uma vez tendo o contato confirmado com o Dr. Jorge e o Dr. Astrogildo, fizemos a aquisição dos equipamentos, que na ocasião era possível e era o mínimo necessário. Montamos um serviço dentro das instalações do Hospital dos Pinheiros. Lá dentro? Dentro do Hospital dos Pinheiros. Permanecemos lá por 12 anos, dentro da instalação do Hospital dos Pinheiros. Parece-nos que naquela época o tempo passava mais devagar, né? Hoje parece que o tempo passa mais rápido, né? É a sensação. Então, 12 anos nos parecia uma eternidade. E, na realidade, o impulso que deu na nossa área especificamente ocorreram a partir de 94, ano 94, 95, e a coisa começou realmente a melhorar. Até então, a gente imaginava, a gente esperava, a gente acreditava no progresso, mas não víamos, assim, palpavelmente se transformar isso em realidade. A partir de 95, sim, que a coisa motivou-se mais e aí passamos a crescer. Foi daí que nós iniciamos a construção das nossas instalações, fora do hospital, ao lado do hospital, que hoje está incorporada ao complexo todo, né? E passamos a trabalhar, então, a partir de 95, nas nossas instalações próprias. De fato, até 1994, que foi quando eu cheguei, parece realmente que Sinop tinha uma situação diferenciada, né? Parece que totalmente diferente, apesar dos sonhos de se desenvolver Sinop, ela não se desenvolvia a passos largos como recente, de 94 para cá, né? Em 1994 que eu cheguei em janeiro, já tinha essa coisa de 10, 12, 13, 15% ao ano, né? Realmente nesse período é que começou a deslanchar, né? Toda cidade, digamos assim, de colonização, cidade nova, ela precisa de um impulso, né? Ela precisa de algo que motive novos habitantes a virem para a região. E isso não foi impulsionado só pela cidade de Sinop. Todas as cidades da região contribuíram para isso. A pujança do norte do Mato Grosso, que era propalada no Brasil todo, principalmente na região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e a população nossa é predominantemente dessa região, que para cá vieram com essa esperança de um sonho se realizar, de aqui crescerem, tanto na área de prestação de serviço, como na área de agrícola e outras atividades comerciais. E isso motivou-se a partir do ano de 95, quando a cidade realmente começou a demonstrar o seu potencial
de polo regional, o seu potencial de crescimento, mesmo tendo sempre, nós dizíamos aqui que a população, a cidade de Sinop crescia à revelia da própria política, né? Porque parece que então que a gente sempre vivia com a política local em contrário à política estadual. Então isso às vezes desmotivava, desanimava, mas mesmo assim, graças aos gestores que antecederam, cada um no seu tempo, cada um da sua maneira, conseguiu impulsionar isso ao desenvolvimento da cidade de Sinop. E graças a isso, todos nós ganhamos, todos nós crescemos. Falo assim, para aqueles que desde 1980 se encontram aqui na cidade de Sinop. Eu vim para cá para ficar, não tenho a intenção de aqui sair. Meus 3 filhos nasceram aqui, hoje os 3 são médicos e, consequentemente, eu acredito que possam 2 deles, pelo menos, voltar para cá. Né? A minha filha estará voltando em breve, o meu filho também iniciou a residência esse ano. A mais velha, infelizmente, casou-se com um médico baiano e foi para a Bahia, então essa é meio difícil de trazer de volta. Mas a esperança é a última que morre. Então, esse nossos investimentos, esse nosso acreditar na cidade de Sinop sempre foi inerente à nossa personalidade e ao nosso empreendimento. É evidente que nos anos 2000, que aí sim a coisa passou a ter maior impulso, né? Mesmo porque nós saímos de uma qualidade de serviço na área de análises clínicas que passou-se a haver possibilidade de um crescimento tecnológico maior a partir do momento que as empresas fornecedoras de insumos, equipamentos, passaram a ver a cidade de Sinop e as empresas aqui da área instaladas com melhores olhos, né? Acreditando mais no potencial, e aí a gente pôde absorver essa tecnologia, absorver essas informações todas, esse crescimento, buscar novas implementação de tecnologia, acrescentar procedimentos no nosso hall de serviço. Então tudo isso foi numa crescente, é uma constante, é uma crescente. A gente vem buscando a cada ano fazer algumas inovações, estando assim, na vanguarda dos processos de melhoria. Nós passamos agora por uma fase, até uns dias atrás, tive a oportunidade de dar uma entrevista no programa de outra emissora, e ela nos perguntava de qual é o avanço na área da informática em laboratório. E nós dizíamos na ocasião que nós passamos recentemente por um processo de que nós chamamos e conhecemos por interfaceamento, onde os nossos procedimentos, uma vez sido cadastrados no nosso sistema de informática, após escolhida a amostra identificada com código de barra, o sistema informa aos equipamentos interfaceados quais são os exames que deverão ser feitos. E uma vez a amostra sendo colocada no equipamento, ele processa esse exame e devolve o resultado para o sistema sem que haja a necessidade da intervenção humana de digitação. Basta apenas que o profissional responsável faça a conferência final e libere eletronicamente com a sua assinatura eletrônica. Então, esse interfaceamento vem diminuir 95% de todo o processo de digitação de resultados, consequentemente diminuindo a possibilidade de erro humano, e isso agiliza, facilita e melhora a qualidade dos nossos processos. São tecnologias que hoje, né, no momento em que vivemos, e do que eu me lembro, te conheço já desde 1996, que eu comecei a trabalhar com um grupo de comunicação também, já visitava você vem acompanhando. Mas me fala uma coisa, voltando ali no âmbito de pioneirismo, né? Na composição de uma cidade como Sinop, a gente analisa que Sinop, por exemplo, então, para compor uma cidade precisa de vários perfis de empreendimentos, né?
O seu laboratório de análises clínicas, você se considera um chamado para a formação de uma cidade, na composição de que as pessoas possam viver melhor? Porque, por exemplo, com todo respeito à medicina atual, naquela época o médico que atuava numa região amazônica tinha que usar muito da experiência, né, da consulta, do toque, dos olhos, de todo o conhecimento que ele tinha, porque ele não tinha exames para fazer como o que um laboratório de análise clínica oferece para ele ter um embasamento melhor. O seu trabalho, o Laboratório Santa Mônica e outros, na composição de uma cidade como Sinop, na minha visão, eu quero a sua opinião, é fundamental para formar uma cidade como ela é hoje, porque as pessoas passam a viver melhor, a saúde muda, o embasamento de uma decisão médica é outro diante de exames. Então, a importância de um laboratório na composição de uma cidade, na fundação de uma cidade como Sinop, e com pioneirismo, como é o seu caso, é responsável pelo sucesso de uma região como essa, não é, Wagner? Nós viemos aqui para Sinop por um convite do próprio seu Enio, dona Nilson, na ocasião, de que viéssemos conhecer a cidade de empreendimento da colonizadora Sinop e que viéssemos instalar a nossa atividade aqui, mesmo porque nós estávamos recém saindo de uma universidade, a Universidade Estadual de Maringá. Então, a partir desse convite, nós começamos a desenvolver a nossa atividade. É evidente que nesse nosso segmento, em qualquer outro setor, busca-se o progresso, busca-se o aprimoramento, busca-se a melhoria do serviço. A partir do momento que uma população cresce exponencialmente como a cidade de Sinop, isso é uma exigência quase que automática, né? O serviço passa a exigir mais, passa a ter mais necessidades de diagnósticos. A cada dia nós implementamos novos procedimentos no nosso hall de exames, porque a quantidade de médicos que para cá vem são novas especialidades, novos procedimentos que até então não se solicitavam. Exatamente. E nós trabalhamos em função de uma solicitação médica, de exames médicos, a pedido médico, e esse engrandecimento, esse crescimento de um serviço de análises clínicas, e como o nosso, ele é embasado numa antiguidade. Nós dizemos assim, antiguidade é posto, né? Nós estamos aqui há 34 anos, não começamos ontem, nós viemos buscando o nosso espaço, viemos trabalhando com transparência, com honestidade, com qualidade, sempre tentando fazer o de melhor possível nós podíamos e podemos, e isso transfere a credibilidade que a população deposita em nós. Todo mundo busca uma qualidade e uma credibilidade, e a credibilidade ela tem que ser reconhecida, não se pode impor uma credibilidade. E na composição, como você disse, de uma sociedade pujante, como é a sociedade sinopense, de uma cidade que, cada vez que uma pessoa aqui chega, depois de um certo tempo ausente, nota de imediato o seu crescimento, muito diferente de muitas cidades da região sul, onde estão estagnadas e que o crescimento não é tão palpável e visível. Essa composição é uma coisa automática e necessária. A cidade nos empurra ao crescimento. A cidade passa a nos exigir, a cidade passa a nos cobrar essa melhoria, esse avanço, e isso nós sempre estivemos aqui dispostos a fazer, acompanhar à medida que a cidade cresce. Wagner, eu costumo falar, eu vejo muito por mim, isso e por todos os entrevistados que aqui passam. Sinop, a gente acha que escolheu Sinop para fazer nosso empreendimento e criar nossa família. Mas, na verdade, foi Sinop que nos convidou para vir para cá. Nós somos escolhidos para vir para cá. A composição dessa cidade é feita por pessoas empreendedoras com sede de sucesso. Próximo bloco nós vamos falar sobre o desenvolvimento e o crescimento e a atual situação, né, de sucesso
desta empresa, deste empreendedor, Laboratório Santa Mônica, e o nosso querido Dr. Wagner. Aguarde em instantes as dicas de empreendedorismo do CDL. O comércio sinopense está entrando em seu período mais festivo. Um período onde nós temos aí o horário de verão, que deixa os dias mais longos e atrativos para os clientes irem às ruas, buscarem fazer suas compras. Um período onde nós temos o pagamento do 13º, com mais dinheiro na praça, e também onde temos o Natal, uma data comemorativa que é a mais importante do comércio, onde existem presentes para todas as pessoas de todas as idades e gêneros. Por isso, o lojista tem que festejar mesmo este último trimestre do ano. Mas é muito importante também que o lojista se proteja, para que essas vendas feitas agora neste último trimestre do ano não se tornem depois inadimplência em suas lojas. Para isso, é fundamental que o lojista faça um cadastro completo de seu cliente, com endereço, telefone, e-mail, e que deixe para consultar o SPC na hora da compra ser finalizada. Com móveis de qualidade e design arrojado, a Tecmac proporciona maior conforto e beleza para seu escritório. É seu ambiente de trabalho com mais conforto e elegância. Tecmac, móveis para escritório. Avenida das Figueiras, Centro. Fone 3531-3501. Arte Real Marmoraria. O requinte e a arte de decorar seus ambientes com mármores, pedras e produtos de revestimentos nacionais e importados. É a qualidade dos serviços, realçando a beleza nos seus investimentos. Arte Real Marmoraria. Há 12 anos, garantia de qualidade e beleza à sua disposição. Em Sinop, showroom na Avenida das Acácias. Fone 3515-7888. A Sinopeças oferece retífica de motores para a linha leve e pesada, bombas e bicos injetores das marcas Bosch e Delphi, unidades injetoras para os veículos Scania, Volvo, Iveco e Volkswagen, unidades injetoras Common Rail, agora com novidade, reparo em centrais eletrônicas e repotenciamento de veículos da linha diesel. Sinopeças retífica de motores, pessoas e tecnologia fazendo a diferença. Em Sinop, 3515-7043 e em Lucas do Rio Verde, 3549-6370. Sinop ganha vida com as cores da Porto Tintas. Obras renomadas que se transformam com as cores e a qualidade da Porto Tintas. Estoque completo garante produtos à pronta entrega de marcas renomadas. Ao pintar seu imóvel, pinte com a Porto Tintas, com as cores que vão realçar a sua casa e a sua vida. Porto Tintas, confiança e especialidade. Fone 3531-2929, Avenida Itaúbas, no centro da cidade. Na próxima safra de arroz, plante as variedades da Agronorte. AN Cambará, há 5 anos líder de mercado. ANA 7007, alta produtividade. ANA 5015, plantio direto em janeiro após a colheita da soja. Recomendadas para abertura de área, renovação de pastagem e rotação de culturas. Plante semente fiscalizada. Agronorte, fone 66-3517-1900. Você viu meu carro novo? Olha que demais. Confortável, cheio de porta-objetos, entrada pelo MP3, do jeito que eu gosto. Ai, eu quero um carro desse. E quem não quer um carro com ar, direção e airbag? Bem pensado, hein? E tudo isso pensado pra gente, feito aqui no Brasil. Legal, hein? Novo Hyundai HB20, sem igual. Peça já o seu. Hyundai. A Sinopeças oferece retífica de motores para a linha leve e pesada, bombas e bicos injetores das marcas Bosch e Delphi, unidades injetoras para os veículos Scania, Volvo, Iveco e Volkswagen, unidades injetoras Common Rail, agora com novidade, reparo em centrais eletrônicas e repotenciamento de veículos da linha diesel. Sinopeças retífica de motores, pessoas e tecnologia fazendo a diferença. Em Sinop, 3515-7043 e em Lucas do Rio Verde, 3549-6370.
Vidrolite, há mais de 12 anos em Sinop, seguindo as tendências do mercado. Oferecemos sofisticação e maior integração nos ambientes com vidros e alumínio. Premiado pela pesquisa Mérito Logista 2013. É o reconhecimento pelo nosso trabalho. Vidrolite Blindex, segurança acima de tudo. Avenida do Jacarandás 2742, fone 3531 1524. Sinop ganha vida com as cores da Porto Tintas. Obras renomadas que se transformam com as cores e a qualidade da Porto Tintas. Estoque completo garante produtos à pronta entrega de marcas renomadas. Ao pintar seu imóvel, pinte com a Porto Tintas, com as cores que vão realçar a sua casa e a sua vida. Porto Tintas, confiança e especialidade. Fone 3531-2929, Avenida Itaúbas, no centro da cidade. Com móveis de qualidade e design arrojado, a Tecmac proporciona maior conforto e beleza para seu escritório. É seu ambiente de trabalho com mais conforto e elegância. Tecmac, móveis para escritório. Avenida das Figueiras, Centro. Fone 3531-3501. Estamos de volta no programa Norte Empreendedor. Agora, no segundo bloco, eu estou aqui num bate-papo com o nosso amigo Dr. Wagner Trevisan, empreendedor e fundador, idealizador do Laboratório Santa Mônica, já há 34 anos em Sinop. Wagner, então essa fase do Laboratório Santa Mônica, de crescimento, a partir de 1994, você disse que deu uma boa melhorada, também foi quando você separou, né, ali, saiu de dentro do Hospital Dois Pinheiros e passou a construir a sua sede, né? E isso foi uma sensação de confiança na região. Primeiro, em função da necessidade, porque o espaço físico dentro do hospital já não comportava mais o serviço, precisávamos de espaço. Mas, mesmo em 1995, a informática no serviço era uma coisa, assim, pouco imaginável. Uhum. Tanto que na nossa construção inicial, nós não tínhamos uma sala destinada ao CPD. Uhum. Não imaginávamos a necessidade premente, imediata, de ter um sistema de informática de computação. E isso se fez logo nos primeiros anos, né? Tanto que aí a adaptação, o prédio que foi construído inicialmente para comportar também uma farmácia, não teve espaço físico, teve que colocar essa história da farmácia de lado e utilizar o espaço todo para o laboratório, porque imaginávamos que o espaço seria suficiente, e na realidade, quando a construção ficou pronta, já não era mais. Então, isso mostrava já desde então que a necessidade e o crescimento que íamos ter já se manifestava de forma bastante promissora. Uhum. Né? Então, e as coisas foram acontecendo. Quando a informática passou a tomar maior vulto nas nossas vidas, né? Coisa que hoje nós não vivemos sem, né? Que a área tecnológica também de laboratório passou a ter um maior avanço, maior fornecimento, né? Nós saímos de procedimentos manuais, procedimentos quase que de alquimia, para procedimentos de automação, procedimentos de que não se faz hoje, não é possível fazer de forma manual. Né? Então, um serviço hoje, primeiro, ele precisa ter credibilidade por parte do fornecedor, para que possa ser-lhe fornecido equipamentos de última geração, equipamentos de grande porte, porque senão não é possível. O representante precisa ter uma resposta financeira, digamos assim, aquilo que oferece para uma empresa. E nesse crescente de exames, há que se buscar novos procedimentos, porque essa exigência passa a ocorrer de forma constante. Todo dia, como eu disse antes, aparecem novas solicitações de procedimentos que a gente até então não fazia. Né? E hoje nós contamos com um laboratório de apoio muito mais facilitada em função do transporte aéreo. Né? Hoje, aqueles exames que não fazem parte da nossa rotina por implementação tecnológica de alto custo ou que não tenham uma rotina de quantidade de exames suficiente para que implantemos esses procedimentos no nosso serviço, nós encaminhamos para o laboratório de apoio. A amostra é colhida hoje de manhã, no outro dia de manhã está em Belo Horizonte.
ou em Cascavel, no Paraná. Então, isso é muito mais rápido, mais fácil. E o retorno também se faz da forma interfaceada como nós dissemos. Os laboratórios de apoio, temos interfaceamento. À medida que o equipamento deles solta o resultado, esse resultado é fornecido de imediato para o nosso serviço. Então, tem mais agilidade, mais credibilidade, e aquilo evita o erro humano nesse processo. Então, essa implementação, esse crescimento, esse empreendedorismo que a gente busca sempre, a gente vê muito falar em empreendedorismo e tal, mas como eu posso ser um empreendedor? Não, eu tenho que buscar dentro da minha atividade o desenvolvimento daquilo que vá de encontro ao que a população pede. E na iniciativa privada, diferentemente da pública, você tem que demonstrar qualidade. É lhe cobrado todos os dias, aparecem cobranças novas, aparecem exigências novas por parte da Agência Nacional de Saúde, por parte da Vigilância Sanitária, dos órgãos de fiscalização ambiental, da responsabilidade social. Então, todos isso nós somos cobrados. Então, um grande serviço não é a mesma coisa de um serviço pequeno que vai iniciar com procedimentos manuais, digamos assim. Por quê? Para tudo isso que a gente desenvolve, tem que ter uma estrutura. E essa estrutura, quanto mais se oferece, mais lhe será cobrado. Né? Então, eu digo assim, eu não posso imaginar que um órgão de fiscalização exija do meu empreendimento, diferentemente, porque eu tenho um porte, dos outros que têm um porte maior ou menor. Então, eu acho que vigilância sanitária, SEMA, os órgãos ambientais... Tem que ser igualitário. Tem que ser igualitário. Assim como somos exigidos hoje, por acreditação e credibilidade, programas que demonstrem a nossa qualidade. Programas de controle de qualidade. O PNCQ, da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, o PELM, da Sociedade de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Então, tudo isso são implementações de um serviço que cada vez cresce mais, que cada vez exige mais. E nós somos cobrados por parte da população, por parte da classe médica, a qualidade que nós temos que demonstrar todos os dias. Exato. A credibilidade se faz demonstrando qualidade. E isso é uma rotina diária. Wagner, nós estamos no Novembro Azul, né? Nós passamos o Outubro Rosa, né, da campanha de combate ao câncer de mama, de prevenção ao câncer de mama, e agora estamos no Novembro Azul. Queria que você falasse um pouco desses exames, desse exame em especial, o PSA, que auxilia na identificação, né, da possibilidade do câncer de próstata. O Laboratório Santa Mônica é um dos pioneiros nesse exame em Sinop, eu me lembro perfeitamente. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O exame do PSA, ele auxilia muito o diagnóstico médico. Ele não é exclusivo do diagnóstico de câncer de próstata. Sim. Não substitui o exame de toque da próstata. O médico tem que avaliar. Existe um percentual de algumas alterações da próstata que podem não elevar o PSA, sim, que é o antígeno prostático específico. E isso aí se faz imprescindível o exame clínico. Né? Mas esse exame do PSA, ele é composto pelo PSA total e PSA livre. O PSA livre é a fração, digamos, ativa, assim, que demonstra a sua alteração mais fidedignamente, a sua benignidade ou malignidade. Então, a relação entre PSA livre e PSA total dá ao clínico um índice que ele pode ter uma segurança maior na avaliação clínica do paciente. Existe um preconceito da parte masculina com relação ao exame de próstata, né? E isso, infelizmente, persiste nos dias de hoje. Recentemente tivemos a oportunidade, numa roda de amigos, estarmos conversando sobre isso, e algumas pessoas relutam ainda em fazer a consulta com o urologista para fazer o exame de toque retal, em função do machismo latino-americano, em função de preconceito, de vergonha, uma série de coisas. Mas, gente, o PSA é de fundamental importância. E o câncer de próstata,
é uma das doenças que mais matam o sexo masculino. É a segunda, né? Uma vez prevenido, uma vez diagnosticado, ele é perfeitamente tratável e tem uma resposta muito grande uma resposta de uma boa qualidade de melhora de vida e até remissão do quadro clínico. Mas ele precisa ser diagnosticado com antecedência. Logo no início, e o PSA, ele altera num crescimento, ele não é de imediato, ele altera num crescimento não demorado, mas também não é tão rápido assim. Então pode ser acompanhado após os 45 anos, um exame clínico e o exame de sangue, de forma que o médico possa ter essa avaliação se a próstata está sendo alterada ou não. E mesmo que tenha algumas situações clínicas que alteram o PSA, mas que não é câncer de próstata. Qualquer processo inflamatório que acomete a próstata pode alterar o PSA. Ele é um antígeno específico da próstata, mas ele pode ser alterado. E por isso que a gente, quando vai fazer esse exame, solicita que se faça um jejum sexual, ausência de atividades que estimulem a próstata, como andar de bicicleta, andar a cavalo, atividade física, porque isso pode alterar o exame. Tudo que se estimula a próstata, ele pode alterar o resultado do exame. E essa alteração tem que ser acompanhada pelo clínico, porque os tratamentos disponíveis hoje em dia reduzem muito a mortalidade em função do seu tratamento preventivo. Isso é importante. Wagner, o PSA é um desses exames que surgiram e o Laboratório Santa Mônica pôde oferecer. Tem algum tipo de exame inovador dentro da tecnologia que você já dispõe hoje, que você pode estar falando para a gente de uma coisa de inovação? Na realidade, sim. O que existe de diagnóstico laboratorial hoje, de um modo geral universal, é muito grande, é uma gama de procedimentos muito grande. E isso depende das especialidades que nós temos disponíveis. E dentro dessas especialidades, aquilo que o clínico se dispõe a fazer, porque um médico especialista, ele nem tudo ele pode realizar aqui na cidade de Sinop. Nem todos os procedimentos são possíveis serem realizados aqui. Mas diagnóstico, hoje, laboratorial, se faz basicamente tudo. A não ser aqueles em que tem um tempo muito crítico entre a coleta da amostra e a realização do exame. Nesses casos, infelizmente, nesses casos que o tempo é menos do que 24 horas, não é possível encaminhar daqui. Então, o paciente tem que buscar num grande centro, Cuiabá. Mesmo Cuiabá, boa parte dele dá para ser encaminhada para um laboratório de apoio de São Paulo, Belo Horizonte e tal. Então, esses procedimentos, basicamente, quase todos são possíveis serem procedidos aqui. Fazer a coleta, mesmo que a gente não os faça, encaminhar para o laboratório de apoio. E isso a gente tem um grande percentual. Digamos que 30% dos exames que temos solicitados no dia a dia, a gente quase que encaminha para laboratórios de apoio. Ora, mas 30% não é um percentual grande? Mas é um 30% de uma gama muito diversa também de exames. De forma que, quando você tem 1, 2, 3 exames ao mês, não dá para implantar numa rotina, porque não depende só do equipamento. Para você ter esse exame na rotina, você precisa de volume, porque você tem que ter controle sempre prévio que o equipamento seja calibrado. Se eu vou fazer um exame de PSA, a minha rotina inicial de manhã, eu tenho que passar um controle conhecido. Uma amostra fornecida pela empresa, de um valor conhecido, que eu passo no equipamento, e o equipamento tem que me dar um valor que nós chamamos de um range de tanto a tanto, um valor mínimo, um valor máximo. Estando dentro desse valor, eu sei que o meu equipamento está calibrado. A partir daí eu posso realizar todas as amostras diárias. Então, se eu tiver uma rotina muito pequena de exame, eu inviabiliza, porque se eu fizer um exame diário, eu gasto 2. Eu tenho que passar um controle e depois para fazer o exame. Entendi. Então aí fica inviável. E o que a gente faz? Alguns procedimentos, a gente faz rotinas
um dia sim, um dia não, segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado, para que aumente essa rotina, naqueles exames que ainda não tem uma rotina grande diária, e a gente possa utilizar os controles e a calibração, de forma que a gente tenha a controle de qualidade sobre as amostras enviadas e uma rastreabilidade em todo o processo de análise. Porque um resultado de exame, ele envolve 3 etapas distintas, primordiais e de suma importância. Primeiro, é a obtenção de amostras, que nós chamamos de uma fase pré-analítica. Para que eu possa obter um bom resultado, eu preciso ter uma boa amostra, eu preciso ter uma boa coleta, eu preciso fazer uma coleta de forma adequada. E nesse procedimento não envolve só jejum, envolve equipamentos de utilização de coleta dessa amostra. O uso de seringa comum e transportar o sangue de uma seringa para um tubo aberto, hoje, é quase inconcebível. Porque nós temos tubos de coleta a vácuo, onde os tubos têm ali dentro os reagentes necessários para a coagulação ou não coagulação da amostra, de forma que ele não sofre interferência aberta, ele está fechado. O tubo é rotulado, um código de barra, colhida a amostra no sistema fechado, ele vai para a área técnica fechada, ele é centrifugado para separar os líquidos das células e vai para o equipamento só então que abre-se o tubo para colocar o equipamento. Então, você não tem interferência humana nesse processo. Então, isso minimiza qualquer erro que pode existir com a obtenção da fase pré-analítica de forma adequada. Aí vem a parte analítica em si, que é o procedimento, aquilo que eu falei, de um equipamento calibrado, um equipamento com controle, com aferição pelo controle, rastreado e acompanhado diariamente, para que o resultado da amostra seja o mais fidedigno possível, o mais correto possível e preciso. Após essa fase analítica, vem a fase pré-analítica, que é a expressão final do resultado do exame. Por isso que nós interfaceamos para minimizar a possibilidade de erro humano. Se você usa um equipamento onde você tem que copiar para um papel o resultado, e depois esse papel vai para a digitação, onde pode haver erro na digitação, volta para a conferência, para a liberação do laudo, se essa conferência também não for feita de uma forma atenta, pode-se produzir 2 erros humanos, numa fase pré-analítica. Olha, eu fiz um processo pré-analítico, bem feito, uma amostra colhida muito boa, fiz um processo de análise muito bem elaborado e pequei no resultado final, porque houve um erro humano na expressão do resultado final. Então, são 3 etapas distintas que envolvem um resultado de exame. Essa tecnologia de interface, de interfaceamento que você está dizendo, é que garante um avanço, um ganho muito grande, né? Principalmente na fase pré-analítica, na fase pós-analítica, que é onde o resultado será liberado. Wagner, a gente está falando sobre as tecnologias que você adquiriu, essas mais recentes, e quando a gente vai até o laboratório para fazer uso desses exames, a gente vê sempre o laboratório bem composto, uma grande equipe trabalhando. Eu conheço funcionários ali que estão há muitos anos trabalhando com você, né? São pessoas de muitos anos ali, que é uma coisa muito boa. Hoje você está com uma equipe de que tamanho? Quantos colaboradores você mantém hoje lá? Na área técnica, hoje assim, a nossa área técnica de análise não é operada por nenhum profissional que não seja bioquímico biomédico. Nós não temos técnico na área técnica, nós não temos profissionais de nível técnico na área técnica. Todos os nossos profissionais técnicos de enfermagem ou técnicos de laboratório atuam na parte de atendimento e coleta, ou só coleta. A nossa equipe de farmacêuticos, bioquímicos e biomédicos é composta de 10 profissionais. A nossa área de colaboradores nos mais distintos setores de atendimento, coleta, esterilização, preparação, faturamento, RH, gerente de produção, são mais 16 funcionários. Então, nós temos hoje, o laboratório tem 26 funcionários. 26 funcionários, uma grande equipe. É uma equipe razoável para o nosso porte. Nosso porte, é isso aí. Então, você acabou de ouvir a história do empreendimento, né, e da vinda do empreendedor Wagner Trevisan
para a nossa região, para a nossa Sinop, é um pioneiro também nesse segmento, toda a tecnologia investida de lá para cá. Se você está iniciando agora também, né, hoje nós já temos cursos em Sinop direcionado para esta área, você já conhece então a história do Laboratório Santa Mônica e deste empreendedor, Dr. Wagner Trevisan. Até a próxima semana com o programa Norte Empreendedor e mais histórias para motivá-lo. Programa Norte Empreendedor. Entrevistas com empreendedores. A motivação, fatores decisivos para o sucesso, dicas de empreendedorismo, visão de futuro. Programa Norte Empreendedor com Marcos Rogério. Apoio CDL. Oferecimento Grupo Cometa Hyundai Sinop. Vidrolite, segurança acima de tudo. Arte Real Marmoraria, mármores e revestimentos. Porto Tintas, confiança e especialidade. Sinopeças Retífica de Motores, em Sinop, Lucas do Rio Verde. Tecmac Móveis para Escritório.